Fala família ReinoCast, a paz do Senhor, um ótimo episódio para todos vocês. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ReinoCast e hoje nós vamos abordar um tema que foi um dos motivos no qual o ReinoCast foi fundado, baseado em missões. Vamos falar um pouco hoje sobre a temática de missões e o tema de hoje é... Pai do Senhor, gente, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Vamos falar sobre o tema Missões está no coração de Deus, né? E é algo que você, tem que abraçar, porque é uma missão que Deus nos deu, né? O ID. Então, todos nós vamos aprender muito hoje e o Laio vai falar um pouco do nosso convidado. E o tema de hoje, tá lá escrito em Marcos 16. Marcos 16, nós vamos abordar a temática de que Cristo mandou a gente ir por todos os lugares, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E para falar dessa temática maravilhosa, nada mais, nada menos que o nosso secretário de missão da Igreja de Mangabeira, presbítero Osiel. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e a sua esposa, irmã Geisa. Que Deus possa abençoar vocês. Sejam muito bem-vindos ao ReinoCast. Amém. Um privilégio nosso estar participando hoje do Reino de Cast, né? Que Deus possa abençoar e estamos aí para nós conversarmos um pouco sobre missões, porque missões está no coração de Deus. Amém. É isso aí. Mãe Geisa, seja bem-vinda. Um prazer estar aqui, junto com nossos irmãos, para falarmos um pouco de missões. Então, hoje, já vai compartilhando essa live, porque nós vamos falar de missões, da obra missionária, dos desafios da obra missionária. Não é fácil, estar à frente de uma secretaria de missões. Ser missionário não é fácil e estar à frente de uma secretaria de missões não é fácil. E a Secretaria de Missões da Igreja de Mangabeira é uma secretaria ativa, Oziel? E a gente vai falar sobre isso. E antes de a gente começar a abordar esse assunto, você que começou agora, chegou agora aqui na nossa live, já compartilha esse podcast para mais pessoas, manda no grupo da família, chama todo mundo para participar, para fazer aqui as perguntas, que depois o Osiel responde, viu, Osiel? Tranquilo. Nós mandamos as perguntas de todo mundo para você lá e você responde. Depois tem um trabalhozinho, para o Osiel responder as perguntas. Vamos estar sempre à disposição. Viu? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do ReinoCast, se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho. Não custa nada para você, mas nos ajuda demais a anunciar o reino de Deus aqui na terra, que esse é o objetivo do ReinoCast. Pronto, e nós já queremos iniciar conhecendo um pouquinho da história, do presbítero Osiel, da irmã Geisa, que a gente sabe quando o ministério não é só de um, amor? Quando vem para o esposo, a esposa diz que a mulher leva a carga, E como que iniciou, esse ministério na obra missionária, no início do seu chamado, como é que foi? Meus irmãos, é um prazer falar sobre missões. Missões já estavam no coração, primeiro de Deus, e Deus colocou isso nos nossos corações. Porque hoje, quando falamos em missões, às vezes, nós pensamos logo lá fora, Sim. Mas esquecemos que começa aqui. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, fala sobre: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Antes de ir aos confins da terra, nós temos que passar por Jerusalém. Temos que começar por Jerusalém. E há mais de 25 anos atrás, nós éramos missionários, e às vezes nós não sabíamos, Sim, Então, o trabalho já ardia dentro de nós. Quando eu, com 15 anos de idade, que Deus me chamou para os caminhos do Senhor no dia 22 de novembro de 1990, quando Deus me chamou em um culto de mocidade. E de lá para cá, sempre arde o fogo do Espírito Santo na minha vida. Entendeu? No dia que não tem um culto, hoje nós temos já, eu estou com 50 anos de idade, mas quando não tem um dia que não tem um culto, eu fico sem saber o que fazer, porque o desejo é estar na presença de Deus, fazendo missões. E como começou, Começou
logo novo, quando a primeira missão que Deus colocou em nossos corações, porque quando a gente olha para o campo, a questão do campo em Jerusalém, que é a nossa cidade, quando Deus nos chama para esse propósito, né, de sermos missionários, quantas pessoas que Deus chamou, que fazia missões e não entendia ainda sobre essa conscientização, mas já faziam missões, quando nós ia dirigir cultos campais, que antigamente era mais, Verdade. né, era Não está toda perto. semana tinha aquele culto campal e a gente se deslocava para toda essa redondeza, Precabura, Olho d'Água 1, Olho d'Água 2, entendeu? Aqui no Timbu, todo canto aqui no Eusébio, ia, meus irmãos, ninguém ia de carro, que ninguém tinha carro, entendeu? A gente ia a pé, todo mundo a pé, cantando e louvando ao Senhor. Foi assim que o trabalho de Deus foi crescendo, nós fazendo esse trabalho missionário já, e sem saber. Sim. E sem saber, entendeu? Aí, quando eu, novo ainda, eu já com 3 filhos, a escadinha, né? Quando o pastor Daniel, na época, com dificuldade de obreiros para assumir o trabalho da congregação de Vila Nova, e ele me convidou. E quando ele convidou, eu poderia ter todos os motivos para dizer não, né? Porque, primeiro, eu poderia dizer, ó, estou com 3 filhos pequenos, Sim. né? O José Filho andava, carregava nos braços, e não tinha transporte, nem uma bike nós tínhamos. Mas sabe, foi o que eu fiz? Aquilo ardia. Já a gente fazia aqueles cultos campais, a gente ia com as bikes para os cultos campal, levava os filhos, e quando ele convidou para essa missão, eu agarrei, com unhas e dentes, fazer o trabalho de Deus. Eu não coloquei, hoje poderia muita gente colocar dificuldade. Ah, eu não vou por causa dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Ah, eu não vou porque não tenho transporte. É. Não, meu irmão. Quem vai, se Deus mandou, ele se responsabiliza. Verdade. Né? Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu fui para Vila Nova, como eu estava conversando, e tinha dias que, quando terminava o culto, que a gente ia embora, que perdia o ônibus, que eu tinha que levar um no braço e outro na cacunda, né? Porque e às vezes ia levando a outra. A gente ia a pé, ia para Vila Nova e vinha a pé. E às vezes nós estávamos tão cansados que procurava pegar o ônibus. E não tinha, e perdia o ônibus. Quando perdia o ônibus, a gente ia a pé, 9 horas da noite, quase chorando. Aí, só que Deus, ele nunca deixa o seu servo desamparado. Ele sabe as nossas aflições. Verdade. Ele sabe o empenho que todos nós fazemos, Sim. né? Até um dia de ele usar de uma pessoa no Iguatemi, entendeu? Olha o que Deus faz, né? Você que está nos ouvindo, o que é fazer missões, né? Quando ele usou uma pessoa incrédulo, ímpio, né? Porque Deus usa quando quer abençoar o seu Verdade. servo. Deus Quem usa quer. até Verdade. de um ímpio, entendeu? Usa quem ele quer. Aí ele chegou para mim e disse, Zé, se tu quiser, e era ó, o carro, um Fusquinha azul, né? Aí ele chegou e disse, Zé, se tu quiser, um amigo meu lá, vizinho, quer vender um Fusca. Se você quiser, eu compro, você fica me pagando. Eu não tinha como pagar ele à vista. Mas Deus usou daquele homem, né? E ali foi uma festa, porque a gente vinha com a família no Fusquinha para a congregação, e a gente fazia a festa, porque não perdia mais culto, vinha para todos os cultos da congregação. Uma congregação que a gente começamos com 8 pessoas, quando saímos mais de 100 pessoas, né, dessa congregação. A escola bíblica passava de 100 pessoas. Glória a Deus. Né, o trabalho da Vila Nova, quando nós estávamos... Sinal que Deus estava aprovando, Deus estava abençoando. Verdade. Né? Quando a gente faz o trabalho de Deus, essa é a missão. Quando a gente coloca a missão no coração, nós sabemos que Deus não deixa o seu servo desamparado. Né? A necessidade, ele foi resolvendo, suprindo é as verdade. necessidades. Né? Aí, quando eu vendi novamente o Fusca, um ano depois vendi o Fusca. Aí Deus usa de outra pessoa ímpia,
Quando usam um crente, uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, é muito bom. Mas quando usam um ímpio, O né? milagre é maior. O milagre, pois é. Sinal que Deus trabalha de uma forma assim que a gente... É imaginável o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Aí, Deus usou dessa pessoa, disse, Zé, me informaram que você vendeu o Fusquinha, se você quiser passar o dinheiro do Fusca para mim, eu passo o meu carro para você e você fica pagando tantos por mês. Olha aí. Era uma Belina Del Rey na época, linda Belina, prata, né? Linda Belina. E assim Deus fez de lá para cá, né? Foi sempre trabalhando nessa obra, na obra missionária, né? A gente já fazia missões e não sabia, né? Podemos dizer assim. E, Osiel, só para contextualizar um pouco para quem, né, não está nos assistindo de casa, que não conhece a nossa região, ali do campo de Mangabeira, mais ou menos quantos, né, quilômetros da igreja da Vila Nova para a sua casa? Quando você ia a pé, né? E de carro também não diminuiu a distância, diminuiu só o tempo, né? Só o tempo. É 4, 5 quilômetros, entendeu? Todos os dias. Né? E olha que era todos os dias. Porque a gente estava com aquele vigor, entendeu? Novo, entendeu? Mas outra coisa, nunca deixei. Hoje, até traz um trabalho de missionário, questão de família, porque nunca eu deixei meus filhos em casa. Meus filhos foram criados e casaram todos, graças a Deus, dentro do trabalho comigo, sofrendo comigo e com ela, entendeu? E eles nunca chegaram, eu sempre conto nas congregações, que quando eu estou dirigindo, que os filhos nunca diziam, pai, hoje vou ficar em casa. Sim. Não, porque eles também sabiam da necessidade do trabalho. Graças a Deus que eles cresceram nesse propósito, né? E hoje são bem casados, graças a Deus, Deus tem abençoado. Por quê? Porque quando a gente planta alguma coisa, quando você semeia, Deus abençoa até os seus filhos, né? Abençoa os netos. É assim que Deus faz quando a gente faz o trabalho de Deus com prazer. Então, essa é a missão, né? Como a Raíssa falou, isso foi o pontapé, né? Foi o pontapé de um trabalho de missões que a gente... Tudo bem que passou vários pastores, você vê o trabalho da Assembleia de Deus de Mangabeira, mais de 80 anos, sim, que iniciou o trabalho de evangelismo, né? A Assembleia de Deus em Mangabeira, mais de 80, mas muitos pastores passaram, mas eles não tiveram a consciência, podemos dizer assim, sim, né? O que nós temos hoje. Eu não digo a consciência de expandir, de expandir, a obra quer dizer, de missionária, ter aquela, né, aquela criatividade. Sim. Porque, dependendo da idade, hoje eu tenho um abraço para o pastor Israel. Eu sempre admiro o pastor Israel, porque ele vai completar 70 anos agora em janeiro, né? E ele tem umas ideias loucas, né? Né? Umas ideias renovadoras. E eu admiro por quê? Porque dificilmente a pessoa, lá, hoje de 70 anos, tem essa criatividade, tem esse sonho de crescer mais ainda, né, de expandir a questão, o trabalho missionário. E ele chegou, você vê, como eu já falei, 80 anos, mas poucos tiveram essa criatividade de vir trazer essa conscientização missionária para o trabalho de Mangabeira, e o pastor Israel chegou. Muita gente ainda, algumas pessoas ainda não interagiram, porque é devagar, porque foi muitos anos sem... É uma mudança de cultura. É, uma mudança totalmente, entendeu? Mas um trabalho abençoado, né? E tem colocado essa conscientização missionária para todos venham a se aderir, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. A missão está no coração de Deus e tem que estar dentro do nosso coração também, ardendo, né? Porque missões é ganhar alma, né? E a nossa marca é quem ganha alma, sábio é, né? Osiel, e é lindo a gente ver como Deus está operando no meio da igreja de Mangabeira, como tem abençoado, né, todos os irmãos da igreja, no modo geral, tem prosperado muito. Porque quando a gente vê que o líder ele tem a visão missionária, quando o líder ele tem o coração voltado para isso, ele entende que há um segredo, há um mistério em investir na obra missionária, você vê a prosperidade acontecendo na igreja de Mangabeira, né? Quando a obra missionária foi implantada na igreja de Mangabeira, você foi o primeiro líder de missão ou teve outros antes de você? O primeiro.
né? Primeiro líder de O missões. pastor Israel vai completar 5 anos aqui Sim. no trabalho de Mangabeira, né? E eu estou mais ou menos com 4 anos na frente desse trabalho de missões, né? Porque é um trabalho muito bom, né? E eu estou amando esse trabalho, porque quando a gente já gostava de fazer, aí veio alguém somente para lhe ajudar no seu ministério, né? Verdade. Que isso traz... Enriquecer né, mais. Né? enriquece mais, entendeu? E vamos já falar sobre a questão do enriquecimento, missões, foi fazer as viagens, né? Sim. As viagens missionárias, que depois a gente vai conversar. E aí, Osiel, a gente vê essa prosperidade da igreja, a gente vê o crescimento da igreja, né? Quando o pastor ele começou a motivar aos irmãos a começar a investir na obra missionária. Qual foi o maior desafio para vocês ali, e você como estava juntamente com o pastor na liderança dessa obra missionária, qual foi o maior desafio quando o pastor trouxe, né, essa proposta de conscientização missionária para que a igreja se tornasse uma referência no investimento de missões? Existe, queira ou não queira, em muitas igrejas hoje, é como se fosse um tabu. Sim. Entendeu? Porque poucos, como eu já falei, poucos pastores têm essa criatividade, entendeu? Faz um trabalho somente em Jerusalém ali, tudo bem que é um dever nosso, mas esquece que tem Samaria, né? Que tem Judéia, vai expandindo. O trabalho, né? Ele tem que crescer, entendeu? A inteligência ela não pode ficar ali somente no lugar. Então, tem que crescer e tivemos dificuldade e temos dificuldade, né? Hoje, em muitos locais, temos dificuldade das pessoas e congregações também, pessoas que ainda não compraram essa ideia. Estão em processo, né, de transição, né? É que é uma mudança cultural, né? E você vê que está enraizado, quando você falou, tem muitos tabus ainda dentro da igreja sobre a obra missionária. É verdade. Né? E aí, aos poucos, o pastor Israel, e junto com o Conselho de Missões, que tem feito um belíssimo trabalho, né, sobre a sua liderança, tem feito um trabalho de conscientização nas igrejas, o primeiro domingo do mês, né, tem os cultos de missões, onde os irmãos estão levando palavras para que a igreja comece a criar essa cultura missionária, a cultura de orar por missões, né, uma oração mais específica, uma cultura de ofertar e, né, mandar uma oferta missionária, aderir os carnês, né, de trabalhos missionários. Então, é uma mudança de cultura. E uma mudança de cultural não acontece da noite para o dia. É verdade. Né? A gente entende que isso demora um tempo, tem um processo. E os irmãos que estão entendendo de uma forma mais rápida estão colhendo as bênçãos já mais rápido, né? Quem investe na obra missionária, quem tem ofertado, quem tem contribuído, a gente vê lindos testemunhos, né, de votos aí no último congresso que a gente fez de missões, votos que foram cumpridos e testemunhos lindos do que Deus tem feito, porque você tem acreditado e tem ofertado na obra missionária. É verdade. Nós temos nas congregações os líderes de missões, né, responsável pelo trabalho de missões em cada congregação. Na sede foi criado um conselho de missões que você faz parte, né, e temos vários obreiros que fazem parte desse conselho. E nós temos aderido muito isso e aprendido muito com o pastor Israel, porque está sempre trazendo coisas novas, né? Sempre trazendo coisas novas. E a gente vai se adaptando, porque o obreiro mesmo, hoje a gente ensina, principalmente os mais novos, eles têm que olhar como Josué olhou para Moisés. Ele viu toda a trajetória de Moisés, entendeu? Via tudo o que acontecia, a ponto de quem foi escolhido, né, depois da morte de Moisés? Foi Josué. Verdade. Josué foi escolhido, porque, quer dizer, ele era um discípulo. Então, hoje, né, nós somos os discípulos do pastor Israel, entendeu? Estamos aprendendo com ele, porque ele vem de uma longa. Verdade. Você vê que o pastor Israel, meus amigos e amados, o pastor Israel passou 30 anos no interior, entendeu? Já é um trabalho difícil, né? Verdade. Ele já fazia um trabalho de missões, um trabalho muito árduo. 30 anos que ele trabalhou no interior até vir para a nossa capital, para Fortaleza, né? E ele está mais próximo agora da cidade de Fortaleza, né? Morando na cidade de Eusébio. Então, é um privilégio para ele também e para nós de Mangabeira que veio com essas ideias. Né? E você vê que tem pastores, né, que tem uma característica de
ter um trabalho de família. Você vê, onde ele chega, ele implanta um trabalho de família, tem aquela desenvoltura maior para essa área. Tem pastores que têm uma visão evangelística de cruzadas. Ele chega num trabalho e começa aquele trabalho de cruzadas, né? E tem, assim como tem pastores que amam a música e investem muito no louvor, né? E chega na igreja, implanta e faz um trabalho diferenciado naquele relacionamento. Tem que né? é mais construtivo, chega para Tem construir pastores igreja. que, você vê, tá precisando, aí o Cabral lembra, o presidente da convenção, eu acredito que ele já pensa assim, então a igreja está precisando construir, manda fulano, que ele vai lá e resolve. Onde não tem como nem recurso, ele consegue ter um dom de construir, né? Edificar igrejas. E o pastor Israel arde no coração dele a chama missionária, e onde ele passa, ele implanta o trabalho missionário e fica com a característica que aquela igreja se torna uma igreja missionária. Né? Isso é uma virtude, né, dele. Né? E ele fala de missões, respira missões, vive missões. Né? E isso é muito lindo de a gente ver. E onde ele passou, você pode olhar as igrejas que ele já passou, você vê que são igrejas que se tornaram igrejas que fazem um trabalho missionário muito forte. Uma das tais, o exemplo é de Pacajus, né? Que hoje, né, foi no período dele que hoje, até então, para estar passando de 26 ou 27 anos, que o pastor que está na Venezuela, Erivando, né? Foi através do pastor Israel. Entendeu? Uma então, referência, quer dizer, né? uma referência. E Pacajus é uma referência, né? O Nordeste, né? O Nordeste. Eu lembro que a Raíssa é do Rio Grande do Norte e ela já escutava falar do Pacajus. Tem jovens de lá, do Rio Grande do Norte, que vêm para fazer, né? Que tem lá o treinamento. O treinamento. Isso. Que vem para isso e passa aí o tempo que é, né? Que for necessário. Pois é, e ele passou, né? Pacajus e Erivando foi. Tão provável, um trabalho abençoado na Venezuela. Ele esteve conosco no primeiro congresso missionário, entendeu? Ele trouxe vários exemplos e como é difícil também, né? Como é que está o trabalho da Venezuela? Não é fácil. Né? Um trabalho não é fácil, claro, né? Mas está sendo bem abençoado. E aí, essa característica, essa marca, né, que está sendo implantada na igreja de Mangabeira, através do pastor Israel, daquilo que ele tem ministrado, e a gente vê que a igreja ela tem criado outra dimensão. Né? E com tudo isso, o Congresso de Missões, a gente realizou o primeiro Congresso de Missões, e ali foi um grande despertar da conscientização missionária da igreja, mas antes a igreja de Mangabeira começou a sua obra missionária a mandar missionários para fora, né, Oziel? E a gente teve um desafio de mandar um missionário local. Hoje nós temos um missionário aqui, de Mangabeira, que está em Tomeaçu, no Pará. Como foi isso, Oziel? Enviar esse missionário, né? Não é uma tarefa fácil, você tirar um homem de família da sua casa e mandar ele para fora é uma responsabilidade muito grande. Isso está sob a liderança sua e do nosso pastor, né? O irmão Jailson, ele há 3 anos, vai fazer 3 anos que ele foi enviado, né, aqui de Mangabeira. Primeiro ele foi para Maués. Em Manaus, né, no Amazonas. Ele passou 7 meses, mais ou menos, na cidade de Maués, cidade muito quente, entendeu? Mas ele fez um bom trabalho lá, até aparecer esse trabalho em Tomeaçu, no Pará, e o pastor sentiu de Deus trazer ele de Maués, né? E ele assumir Tomeaçu, e está sendo um trabalho abençoado, entendeu? Todo o trabalho, né, logo no início, podemos dizer assim, existe dificuldade, né? Principalmente um trabalho de missão, porque você sair da sua casa, né, como aconteceu, a gente sempre conta esse exemplo de Abraão, né, Deus mandou, sai no meio dos teus, da tua parentela, no meio da tua família, para uma terra que eu te mostrarei. Então, quer dizer, não é fácil o Jailson ter deixado a família, a Josi ter deixado a família e ter ido primeiro, né, quando o pastor Israel convidou para ele ir, né, a Maués. Primeiramente, começou para a primeira viagem missionária, para a gente chegar nesse lado aí, né? A primeira viagem missionária que nós fomos ao Amazonas, né? A primeira viagem que foi 16 pessoas, né, para esse trabalho missionário. O pastor tinha isso no coração, porque
tem que, olha, as pessoas só vão, às vezes, acreditar mais e confiar mais se for para uma viagem dessa daí. Sentir na pele, né? Sentir na pele, Sim. entendeu? Como é difícil. Quando a gente fala que missionário está É. passando por dificuldade, que a obra não é fácil, que passa até, às vezes, fome, né? Que não tem remédio. Às vezes a gente não acredita, né? A gente vê isso uma realidade muito distante da gente, porque a gente tem todo o conforto, tem transporte, a igreja tem ar-condicionado. E a gente acredita que essa é a realidade de todo mundo, né? Aí, o que aconteceu? Fomos para essa primeira viagem missionária, todo mundo empolgado, né? Para Manaus. E foi uma viagem abençoada na primeira viagem missionária, porque os amados irmãos que não conhecem da história, fomos de Fortaleza a Manaus e de lá pegamos um barco, né? Até Maués. Média de 14 a 20 horas dentro do Rio Amazonas, entendeu? De barco. Foi de barco. E quando chegamos lá, fizemos algumas... Uma das tais foi o Monte Carmelo, né? Que também tem sido um trabalho que Deus está abençoando. Aliás, Mangabeira está sendo abençoando, né, no Monte Carmelo, que é o irmão Francisco. Mas quando chegamos nessa primeira viagem lá, que o pastor Israel viu a necessidade do lugar de missionário, uma igreja fechada num determinado local lá de Maués. Aí naquele lugar, lá mesmo, o pastor Israel teve a ideia, né, do céu, de mandar um missionário daqui, né? E ele logo sentiu que era o Jailson, né? E ele estava lá na viagem. Ele estava na viagem, né? Ele estava na viagem, mas ele não ficou sabendo. Ele ficou, primeiramente, quando ele chegou de volta de viagem, ele conversou com a Josi, porque como a Raíssa falou, se a esposa não tiver também junto, fica difícil, né? Verdade. E ela agarrou com unhas e dentes esse projeto e eles foram, né? Foram para Maués, muita dificuldade, mas foram e fizeram um bom trabalho com as crianças lá, né? Lá em Maués. E depois, como eu já falei, 7 meses o pastor enviou novamente para estar outra igreja com algumas congregações vazia, sem dirigente, sem ninguém. Aí ele sentiu a necessidade de enviar o Jailson para o Pará e Tomé Açu, como está até hoje, né? E Maués ficou o irmão Antônio, que o irmão Antônio estiver, depois ele vai assistir, né? Um abraço para ele, está fazendo um bom trabalho lá com as crianças, né? É o missionário das crianças, entendeu? Nessa localidade onde Jailson trabalhava como missionário. Sim. Né? Eu quero também mandar um abraço para a cidade de Maués, que é para o irmão Adaí, que já fez visita a nós aqui em Mangabeira, né? Um missionário que é também enviado da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e está fazendo um bom trabalho lá já há 25 anos que ele está... Aliás, não, ele está mais ou menos com 16 anos que ele está fazendo um trabalho abençoado lá na cidade de Maués, no Amazonas, entendeu? Mas foi tremendo, né? Porque quando foi essa primeira viagem, e nós vimos, né? Sentimos na pele o trabalho de missão e de missionário, né? Você vê que o Jailson, sem entender, ele lá, as pessoas têm lá não tem carro para deslocar da cidade para outra cidade, tem que ser em barco, então numa canoa chamada voadora, que ele chama voadora, né? Ele logo de início, logo que chegou lá, ele foi de um lugar para outro, que ele ia para o Monte Carmelo, se me falha, ele perdeu logo o celular dele, porque numa voadora daquela veio uma ondazinha e ele voou fora da lanchazinha, né? Mas foi um trabalho muito bom feito, bem feito por ele lá, enquanto ele esteve lá em Maués, né? Foi também a segunda viagem, né? Antes de sair de lá, né? Teve a segunda viagem missionária, né? Depois, porque todo mundo... A Mangabeira foi 2 vezes. 2 vezes. Para o Amazonas. Para o Amazonas. 2 vezes para o Amazonas, né? Quando você vai para uma viagem dessa, José, quando você volta, né, qual é a diferença, né, que você sente
com a chama missionária quando você vai e presencialmente quando você chega aqui de volta? Rapaz, aqui arde mais ainda, Verdade. entendeu? O amor cresce mais ainda de fazer missões, né, filha? Né? Ela teve Com o privilégio de participar na viagem eu segunda fui. viagem. A primeira não foi, mas a segunda ela foi, né? A segunda parece que já foi menos pessoas, foi 14 pessoas, mas foi uma boa quantidade de pessoas. Mas a segunda viagem já foi mais difícil, entendeu? Para a gente entender que não é fácil, entendeu? Porque quando nós chegamos em Manaus, toda a embarcação estava em uma festa de um santo lá de Manaus. E não tinha barco para levar a gente, entendeu? Até o destino. Até Maués, não Maués. tinha, que é mais ou menos 14 a 20 horas. Mas o pastor, fizemos uma viagem até uma cidade, que eu não lembro agora o nome, mas foi 7 horas dentro de uma van, numa estrada difícil, Meu Deus. entendeu? Cheio de buraco. Toda a vida o motorista saía mais na direção do que, entendeu? É tanto buraco que ele... Mas foi 7 horas, Meu Deus. 7 horas nesse dilema até chegar à cidade. De lá, chegamos mais ou menos 6 horas para 7 horas da noite. Pegamos uma canoa, podemos dizer, né? Que só dava, você não dava para se mexer. Era difícil. Se mexer, sabe se virava. Se alguém se levantasse, a bicha já tomba, ficava todo mundo A gente pegava na água. né? Até o pastor Israel, ele disse que não ficou com medo, mas é só, entendeu? Ele ficou morrendo de medo, todos ficaram. Porque não é fácil, Revele não. Laírton, você pegar essa embarcação lá À noite. e à noite no rio Amazonas, No escuro. entendeu? No escuro. E no meio do rio, altas horas da noite, mais ou menos 10 para 11 horas, ela chegou a parar o motor algumas vezes. Meu Deus. Eita. Foi. E todo mundo com medo tanto de piratas, de alguém aparecer. Jacaré. Uma embarcação daquela vira, Deus não escapa a ninguém. Entendeu? Aí, então, passamos 7 horas. Você chegamos em Maués 1 hora da madrugada. 7 horas Foi. numa lanchazinha. Assim. Dentro do rio Poder Amazonas. se mexer, hein? Sem poder se mexer. Misericórdia. Entendeu? Porque, além do total de pessoas, tinha levemos muita roupa. As malas, né? Levei muita roupa, muita sandália. Controlar os pesos lá do lado pro outro. Levemos muita coisa para ajudar Sim. levar para o povo de lá, né? E a segunda viagem ficou marcada, né, por alguns episódios, entendeu? Para a gente entender que não é só flores fazer missões, né? Tem os espinhos também, entendeu? Quando foi no outro dia que todos chegaram de madrugada lá e foram dormir, mas no outro dia tinha uma viagem para uma comunidade, uma aldeia de índio, que era 8 horas de barco até chegar nessa aldeia. Misericórdia. Só que, antes de chegar, houve uma combinação do irmão Adair lá, com a pessoa de lá, que ia se encontrar quase no meio do caminho. E não aconteceu. O que aconteceu foi que uma turma de índio, rebelde, Misericórdia. mandaram encostar o barco e foi uma humilhação nesse dia. Né? Principalmente com o irmão Adair, que estava guiando essa embarcação. Foi difícil, todo mundo ficou temeroso com o que poderia acontecer, né? Os índios armados, mas todo mundo, depois daqui dali, queria voltar, o pessoal não queria prosseguir. O pastor Israel estava, né, na polpa do barco, né, quase a história de Jesus, né? Na polpa do barco, estava dormindo lá quando ele acordou com o alvoroço do povo. Aí todo mundo, vamos voltar, ninguém queria ir mais. Aí ele levantou com autoridade. Vocês querem fazer missão desse jeito? Né? Eita. Vocês querem vir para um lugar desse e não sofrer nenhuma consequência? Rapaz, aquela palavra ali ardeu também. Doeu e ardeu, né? Porque para a gente entender que o trabalho de missões não é fácil. E nós prosseguimos e foi um trabalho muito abençoado, entendeu? Nessa segunda viagem missionária. Então, e outra que trouxe muito, a gente fiquei muito sensibilizado, foi quando a gente fomos fazer lá na cidade de Maués. Eu até contei isso num dos cultos, que a gente fomos fazer evangelismo lá e chegamos numa casa que tinha
14 filhos. Eita, Misericórdia. Jesus. Acredita? Não tem TV, não tem nada, entendeu? É o pessoal só fazendo filho. 14. Aí quando nós chegamos nessa casa, casinha humilde, os meninos tudo correram, né? E se esconderam. Nós perguntamos por que eles correram. Aí ele disse porque estavam sem roupa, não tinha roupa, entendeu? Para vestir. Aquilo dali ficou marcado também, porque a gente vê que além do sofrimento que eles passam, né, no lugar difícil que é, né, e tem essa questão da alimentação, tem a questão do vestir. Então, tudo isso aí faz parte de um trabalho missionário. Porque, às vezes, a gente vai fazer missão, em termos de evangelismo, a gente quer levar o evangelho, mas esquece que antes aquela pessoa está precisando de uma comida, Verdade. precisando de um alimento, entendeu? Uma roupa, Para se uma alimentar, de uma roupa para Precisa da ação vestir. social, né? Então, esse é um trabalho também de ação social do próprio trabalho de missões. Sim. Foi feito. Né? Levei muita roupa para esse Calçado, lugar, muito calçado. muito calçado, entendeu? Foi uma festa lá, né? Foi uma festa que foi feita lá na cidade de Maués. Porque você vê que na comunidade de Monte Carmelo, que hoje é o irmão Francisco, um abraço, irmão Francisco, que ele cuida do local, da comunidade dele lá, né? Está com alguns meses, 3 meses, mais ou menos 2 meses, que ele perdeu a esposa, né? Está sendo muito difícil para ele. Mas nós estamos orando daqui da Mangabeira, né? Orando por ele. Sim. E mandando também as ajudas que ele precisa. Sempre nós estamos mandando, sempre está precisando, e a gente estamos ajudando. Então, é uma localidade, você vê que de Maués para o Monte Carmelo são 5, 6 horas também de embarcação para chegar até lá. Né? A última viagem, a gente também foi, nós chegamos lá à noite, era 6 para 7 horas da noite. Não tinha iluminação, não tem nada. É. Aí eles ligaram, só para poder ninguém ficar no escuro, um geradorzinho lá e acendeu algumas lâmpadas. Mas não tem Dificuldade mercearia, muito grande, não né? tem posto, né? Não tem nada. A alimentação dele vem, Não tem água encanada. não tem água encanada, a água é do rio, né? A alimentação é da caça, entendeu? É da caça. Então eles não têm... Tudo que planta também lá, né? Também, entendeu? Então, não tem muita coisa. Mas o que ficou marcado lá, que eu não esqueço nunca, foi da primeira viagem, quando nós fomos no Monte Carmelo, que é uma igrejinha deles lá, porque, como você falou, hoje é muito bom adorar o Senhor numa igreja, numa bancada boa, ar-condicionado, um som bom, né? Mas quando nós chegamos que colocamos os pés dentro dessa igrejinha lá, deles, que não tinha parede, só mais ou menos uns 3 fiadas de tijolos e coberta de palha, se não me falha, mas a gente via neles aquela alegria. Até hoje eu não esqueço. Por isso que, às vezes, não adianta a palavra de Deus, diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma. É muito melhor ter, né, ser simples, não ter muita coisa para morar, né, ou para vestir, ou para comer, mas ter uma vida boa. E nós vimos aqui dali neles. Quando a gente colocamos os pés naquela igrejinha dele lá, rapaz, não teve um que não chorou, porque a gente via a alegria, né? A presença do Espírito Santo na vida deles, entendeu? Não tinha nada, não tinha o que vestir, não tinha para comer, mas tinha o Espírito Santo de Deus na vida, entendeu? É uma riqueza muito grande. E você vê que é algo que a gente deve até ensinar nossos filhos, né? Nós, todos os dias, devemos exercer essa questão da gratidão, né? Valorizar o que Deus nos deu, né? Porque eu lembro muito bem dos testemunhos do Elivando, do missionário Elivando, que ele dizia, né? Principalmente os índios, é algo bem... que eles começavam um culto, né? E não tinha hora para terminar, né? Era hino atrás de hino, e a composição, às vezes, até deles mesmos, né? De histórias que Deus, né? Testemunhos. E é muito lindo ver essa fome, né? Essa sede deles. E a gente tem tudo. Às vezes, tem compositor, tem guitarra, tem violão, tem, né? Tem tudo nas mãos, mas, às vezes, a gente despreza ali o tempo que a gente tem de estar, né? Servindo ao Senhor. E eles é uma coisa que eles têm como precioso, né? Que eles estão ali sempre
fazendo sem limites, né? Para o Senhor. E outra, meus irmãos, eles compraram várias hectares, eu não lembro agora, porque o pastor Israel aqui lembra bem de cor, total de hectare, que eles compraram com a ajuda do dinheiro que a gente mandamos daqui para ele, entendeu? Porque na cidade de Maués, porque quando as pessoas se rendem ao Senhor, aceitam a Jesus, são tão católicos a ponto de eles expulsar, às vezes, as pessoas. E as pessoas não têm para onde ir se alguém não der, né, uma morada para eles. Entendi. E o que eles fizeram? Compraram essas hectares de terra, né? Além de eles tirar daquela hectare, você vê que nós temos que analisar, olha o trabalho missionário que nós estamos fazendo. Olha, irmãos, a ajuda que nós mandamos, né? Olha o que fez. Porque com todas essas hectares que ele comprou lá, ele de lá ele faz a plantação dele, tira a caça deles, entendeu? Porque é muitas hectares que eles compraram num preço razoável, bem baratinho, que lá no, o valor é mínimo, mas eles pagaram com a ajuda que nós mandamos para eles lá, entendeu? Então, quer dizer, nós nos sentimos já felizes só por isso, entendeu? Sabendo que tem um povo morando numa localidade que foi até expulso, poderia não ter locais para ir, abandonado, né? Mas com a ajuda do irmão que contribui no trabalho missionário, entendeu? Aquela ajuda, aquela oferta missionária. Então, tem pessoas lá, a família, a comunidade lá cresceu, né? E está sendo uma bênção, entendeu? Eles são muito gratos. Se eles pudessem agradecer as pessoas individualmente, eles faziam isso, porque eles são muito felizes. Eles estão muito felizes. Hoje, além da igreja, e missões é isso, né? Além de você cuidar da área espiritual, que é levar a palavra, ensinar sobre a palavra do Senhor, orar com eles, é você também cuidar do social. Como você falou, a pessoa aceita Jesus numa localidade dessa, onde a religiosidade é muito forte. A ponto de você ser expulso de casa. Você vai morar onde? Né? Você ia para onde? Vai para onde? Então, a ideia, né, do irmão Francisco ter comprado esse terreno, né, e hoje ser um abrigo, né, onde as pessoas vêm e pegam ali um pedaço do seu lotezinho e constrói sua casa e vive numa comunidade cristã, né, isso é glorioso, né, e faz uma parte de restauração, né, social. Isso é muito importante, né? Dá um amparo ali para aquelas famílias, né? Nós tivemos, é bom que relate, na primeira viagem missionária, quando nós saímos de Maués e fomos a Manaus, e nós tivemos lá um encontro com uma pessoa que é conhecido no Brasil e no mundo, podemos dizer assim, que é o pastor Paulo Nunes, né? Que a esposa dele é a irmã Betânia. Então, eles fazem um trabalho maravilhoso nas comunidades no Amazonas, entendeu? E não só no Amazonas, no Roraima e outros no Pará. Então, eles trabalham nessa intensidade, entendeu? Tão grande, né? O pastor até tentou trazer eles ou a esposa aqui já para um congresso, mas não foi possível, porque muito atarefado, entendeu? Mas nós tivemos o privilégio. Quando chega o pastor, marcou uma reunião com ele lá, eu tive o prazer, né, podemos dizer assim, de participar, eu, o pastor e a Évila, participamos dessa reunião e ouvimos coisas lá tremendo, né? Porque hoje muita gente não sabe, mas o Amazonas tem mais de 600 comunidades. É muito grande o Amazonas, entendeu? E poucas, na época que nós tivemos com ele, somente 25 comunidade estava sendo alcançada. Então, você vê que, até então, quantas pessoas ainda, dentro do Amazonas, estão sem ouvir a palavra de Deus, né? Porque Jesus veio para todos, né? Jesus não veio fazer acepção. Então, quantos índios, quantas pessoas estão nessas comunidades do Amazonas? Às vezes, muitos vão para outros países, mas dentro do nosso Brasil, existem ainda pessoas. E o Amazonas é um prato cheio para que carente, né? mais missionário vá, entendeu? Se levante homens de Deus, mulheres de Deus para fazer esse trabalho. Então, quando nós tivemos esse prazer de ter conversado com o Paulo Nunes lá sobre tudo que acontece, ele falou todos os projetos,
né? E a gente choramos muito lá por causa de tanta história que ele contou, momentos difíceis, livramento de morte, que ele teve vários livramentos de morte. Então, muitas vezes as pessoas pensam, a vida de missionário não é fácil, não. Né? Não é fácil, não. Eles deixaram tudo por amor ao Evangelho. Eles deixaram tudo para fazer uma missão. Às vezes, eles nem voltam mais. Verdade. Entendeu? Muitos não voltam mais. Mas não existe uma coisa mais prazerosa, né, de fazer, se for para morrer, como diz o apóstolo Paulo, é ganho. Entendeu? Fazendo a obra de Deus, dependendo de como vai ser, né? Se você vai sofrer, que você vai padecer, mas fazendo a obra de Deus, olha, tenho certeza que a nossa vida é Deus que toma de conta, e aí nós não viemos para ficar aqui na terra, né? Aqui é uma passagem, né? É como a Raíssa leu, é a questão do que Jesus diz, ide, né? Ide, então, o dever nosso de ir, entendeu? A missão, já estamos quase encerrando, mas a missão tem 3 aspectos que nós podemos dizer. Quando você não pode ir, você pode orar, né? Quando você não pode ir e nem pode orar, você pode contribuir, entendeu? Então, existe na missão nesses 3 casos, ou ir, ou orar ou contribuir. Ou entendeu? Os 3. Se você fizer os 3, melhor ainda, né? Deus vai lhe abençoar poderosamente. Então, é muito bom, irmão Laílson e irmã Raíssa, né? É um trabalho que a gente vai cada dia amando mais, entendeu? A gente vai amando mais. Você vê que dentro da nossa comunidade, eu falei, a gente faz, às vezes, um trabalho muito difícil, né? Às vezes, ser o caso de você... Uma pessoa, como já aconteceu, estava programado para morrer, deu um determinado horário que ele ia morrer, e ele pegou chorando comigo e a Jaísa, e eu coloquei dentro do carro e levei até onde estavam os caras. Paguemos a dívida dele. Isso aí é missão, né? Porque a gente poderia muito bem, você se vire, mas é uma alma, é uma vida, né? Porque a própria palavra de Deus diz que todos nós vamos prestar conta, né? Até das almas que nós poderíamos ter evangelizado e não fizemos. Então, é muito difícil. Então, o que nós pudermos fazer o mais rápido possível, fazer missões, está no coração de Deus. Verdade. E é importante a gente entender que missões, ela é feita ao mesmo tempo. Quando a palavra do Senhor vai dizer aí que ide, né, por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, e depois a gente vê outro texto dizendo que tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra, você vê o texto, ele fala tanto em Jerusalém, né, como, quer dizer, fala de ao mesmo tempo. Isso. Não fala assim, primeiro você começa em Jerusalém, depois... Não, ele fala tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Até quer dizer que a igreja ela tem que ser proativa. Nós temos que fazer a obra missionária simultaneamente. Por quê? Porque as almas choram, né? As almas clamam. O tempo não para. E Jesus ele está voltando e a gente precisa ter esse senso de urgência para fazer a obra missionária. Não, quando eu evangelizar toda a minha comunidade aqui, que é Jerusalém, aí eu vou para a minha cidade. Depois eu vou... Não. A palavra do Senhor diz que você tem que fazer tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, simultâneo. Não então, pode parar. Não era uma preocupação do apóstolo Paulo. Né? Enquanto os irmãos estavam em Jerusalém, evangelizando, cuidando do povo, Paulo pegou uma embarcação, viajou, fez as suas viagens missionárias, implantou a igreja, e toda a palavra de Paulo é que essa igreja continuasse fazendo missões, né? Que continuasse evangelizando, que continuasse a obra, para que o evangelho se espalhasse o mais rápido possível, porque nós temos que ter esse senso de urgência. Jesus está voltando, as almas estão morrendo. Você falou, né, de um caso lá no Amazonas que só 25 comunidades foram alcançadas pelo evangelho. Então, tem outras tantas mais que não foram alcançadas. Tem países aí que nunca ouviram falar do amor de Cristo, apesar de nós termos um avanço na tecnologia, apesar, né, de a gente ter hoje um programa que nem o Reino Cast para anunciar o reino de Deus em todos os locais, programas de televisão e de rádio, mas tem locais que isso ainda não é realidade. Verdade. Você nos falou que
Lá em Maués tem comunidades lá que nem TV tem, nem telefone não tem Tem nada. nada, tem nada. Então você vê que ainda tem pessoas que necessitam do ID, de a gente ir até eles para poder fazer a obra. Então, que a igreja tome consciência, né? Que a gente louva a Deus pela vida do pastor Israel, pela sua vida e a da sua esposa, porque tem comprado essa ideia missionária, essa chama missionária tem ardido nos vossos corações e vocês têm impulsionado a obra missionária, tanto a igreja de Mangabeira, hoje é referência, né, aqui do trabalho missionário. A gente vê que hoje já são mais de 3 localidades, né, diferentes, 3 projetos missionários que são realizados pela igreja de Mangabeira, né, que foram implantados. Né, o trabalho hoje nós temos um missionário em Maués, né, que é o Francisco, não é isso? O irmão Francisco. Nós temos um missionário. Irmão Francisco é de Monte Carmelo, Monte que é Carmelo, uma né? cidade de Maués. Pronto. É como eu falei, Uma localidade. uma Né? localidade 6 horas de barco, né? Que é a localidade. Nós temos em Maués. Irmão Antônio. Em né? Maués. Nós temos um missionário em Tomeaçu. Que é o irmão né? Jailson e e Josi. sua esposa. E a perspectiva para o próximo ano, né? O projeto que o pastor tem falado, é a adoção de alguns missionários, né? Na Cuba, né? Ele está com um projeto, né? Aí, e de manter, né? Ajudar um missionário que já é cubano. Sim. Né? Porque é um país difícil, né? Muito difícil. Porque o dinheiro não pode ir diretamente para ele, né? Então, eu vou ter que ir através de outras pessoas, mas até chegar lá. Então, mas é um trabalho que a gente estamos aí conversando, ele vai passar para o Conselho de Missões e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Verdade. E o pastor também tem um projeto de enviar um missionário para a missão transcultural. Transcultural. Né? No próximo ano. Alguém se prepara, né? Aí, se porque... prepara que já estão... Está chegando. Né? Estão olhando aí para você. E isso é interessante, que a gente tem que ter esse senso de urgência. A igreja precisa se preocupar com a evangelização local, com a evangelização, né, a nível estadual, a nível nacional e a nível transcultural. A gente tem que fazer a nossa parte. E, pelo contrário, muitos pastores acham que quando eu invisto na obra missionária, o dízimo diminui, as contribuições caem. E a gente vê que hoje isso não é realidade. Não é. E que a igreja de Mangabeira, cada dia que passa, tem prosperado. A gente vê as ofertas missionárias nos cultos de missões da sede, né? A gente fica abismado, pasmado. Eu nunca tinha visto. Quando eu cheguei na igreja de Mangabeira, que quando anunciaram uma oferta missionária, eu fiquei pasmado numa oferta missionária, uma quantia, né, que a gente, meu Deus, que oferta é essa na igreja, né, pequena, e outra, consideravelmente uma igreja pequena. E outra, uma observação, né, que os missionários que vêm, né, você vê que o pastor de Paula, sim, que é o pastor de Maranguape, se não me falha a memória, isso, né, todos os missionários que vêm de outros países, que estão na Colômbia, na Bolívia, no Uruguai, entendeu? Polônia, já veio da Polônia. Até da Polônia, né? Você vê, ele trouxe aqui no nosso trabalho pequeno, nosso trabalho, né, da Mangabeira, mas já é conhecido no estado do Ceará, como uma igreja que abençoa os missionários, sim, que vêm de outros países, entendeu? Já quer dizer, uma igreja que os missionários vêm e não saem sem nada, pelo contrário, né? Sai abençoado e bem abençoado mesmo. E tudo isso é para a glória do Senhor. E quantos irmãos entenderam que existe um mistério muito grande na obra missionária, né? E investir na obra missionária traz uma colheita maravilhosa, né? E isso é muito bonito de a gente ver esse crescimento. E a gente incentiva aos irmãos ainda que têm dúvidas sobre a obra missionária, pesquisem, né? Experimente fazer uma viagem missionária. Para você entender e compreender a realidade e você agora olhar com outros olhos para a obra missionária, porque eu confesso que quando a gente foi a terceira viagem missionária, né, que foi no Tomeaçu, foi a minha primeira, mas era a terceira viagem missionária da igreja. Foi no ônibus, né, com mais gente, né? Que a gente foi no ônibus. Quando a gente voltou, a nossa oferta missionária mudou, né? A nossa oração mudou, tudo muda, né? Verdade. A gente começa a diferente, porque a gente está lá, vendo a realidade e compreende que tem uma pessoa nossa que está lá precisando da gente. A gente não pode esquecer de ofertar, a gente não pode esquecer de orar, porque a gente sabe que tem uma pessoa lá que nós estamos comprometidos com ela, que faz parte do nosso corpo, né, aqui da igreja, que precisa da gente, né? Então, assim, nós motivamos a igreja, nós motivamos cada telespectador aqui do nosso programa, que nos acompanha do Reino Cast, seja um incentivador da obra missionária, e inclusive o Reino Cast, né, esse ano Deus abençoou, e nós implantamos
um site que ainda está em fase de teste, estamos finalizando alguns ajustes, mas é um site missionário, onde você vai poder abençoar a obra missionária através de alguns produtos. Você, ali atrás do Ozel, se puder pegar aí, Ozel, Aí. tem um boné, e esse boné aqui tem o nomezinho do Reino Cash, né? Tem alguns outros produtos, mas se você, né, adquirir esse boné lá no site ou no WhatsApp, comprar com a gente, 10% dessas compras vão ser mandadas, enviadas para a Semadem, né? Semadem. Da Igreja de Mangabeira. É um projeto que vai ajudar também a abençoar a obra missionária. Então, contribua, ajude a obra missionária de alguma forma, né? A gente pode até mandar, Arthur, na edição, o Arthur tá ali, colocar o Pix da obra missionária da Igreja, né, de Mangabeira, para que agora você possa contribuir, quer enviar, que a gente precisa, a obra missionária é muito carente, né? Todo o dinheiro ainda é pouco para poder contribuir com missões. Que né, mantém os missionários que estão lá, né? E além dos desafios locais também, locais que nós estamos aí em vista. Encarando agora. Encarando agora. Vamos ver uma nova congregação, se Deus quiser. Exatamente. E logo, logo a segunda, né? A outra, né? Verdade. Porque... E isso é lindo, a gente vê o trabalho expandindo lá fora, o trabalho expandindo aqui dentro e a obra missionária crescendo, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra, que esse é o nosso papel. E já chegamos ao final, né, deste podcast maravilhoso. Só não esquecendo, Laílson, pode falar. dia 15 e 16, você pode mesmo divulgar. Sim. De novembro, né? E agora, não, eu vou deixar para você, né? Nas considerações finais, né? Então, queremos agradecer a todos os irmãos, né, por estar aqui nos assistindo. Não esqueça de compartilhar, contribua com a obra missionária, ore pela obra missionária, que é muito carente das nossas orações, né? Feche a obra missionária. Todo primeiro domingo do mês nós temos culto de missões nas congregações do Campo de Mangabeira. E no segundo domingo do mês é o culto de missões, de missões geral da igreja, na sede. E tem sido uma bênção. Se você puder fazer uma visita, conhecer a obra missionária, né, nós estamos com as portas abertas para que te receber e você vir fazer parte dessa obra. Zé? Sou muito grato. Só quero divulgar que no dia 15 e 16 de novembro, todos convidados, convocados para a nossa grande cruzada. Verdade. Entendeu? Ali próximo do ginásio. Então, vai ser uma verdadeira bênção, mais um trabalho missionário. Entendeu? Vamos ter visitantes, pregadores e também cantores. Então, você já pode começar a orar. Verdade. Entendeu? Já começar a abençoar em oração e também convidando as pessoas, amigos, porque temos que divulgar que no dia 15 e 16, né, essa cruzada evangelística que vai acontecer na Assembleia de Deus de Mangabeira. 15 e 16 de novembro. De novembro, 15 e 16 de novembro, ninguém pode perder. Verdade. Entendeu? Vai ser uma verdadeira bênção do céu. Então, chama todo mundo, né? A gente sempre faz uma vinheta dizendo assim, né? Aqueles que estão doentes, cansados, né? Tão coxo, manco, sobrecarregado, né? Leva para lá, porque lá vai ser um grande hospital de milagres. Deus vai fazer muitas coisas e vai ser um grande agir do Senhor. Chegamos ao final. É verdade. Já queremos agradecer ao Ziel, a Geisa. Deus abençoe vocês. E foi lindo, né? Ver, né, o testemunho. Na verdade, são muitas coisas que a gente vai ter tem. que fazer o segundo episódio do Ozeano para poder São muitos testemunhos, muitas histórias, né? E às vezes é pouco que a gente consegue passar de tanto que o Senhor nos permite vivenciar. E antes só de finalizar, eu quero ler só o versículo que até no início eu falei para o Zé, que me chamou muita atenção, em Marcos 16 e 20, que fala assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Então, Deus, ele chama, né? E ele se responsabiliza. E assim como os missionários que a gente ora, a gente sabe que o Senhor, engraçado que a palavra fala, cooperando com eles o Senhor, né? Não é a gente que ajuda o Senhor, não. É ele se que não for o Senhor conosco. Ele que está ali nos capacitando e cooperando com o trabalho. Que o Senhor possa abençoar todos os missionários, né? Que estão no campo, não só enviados pela Mangabeira, mas todos os outros. Missionários. E é diferente, o pastor que estava no congresso, ele falou assim, uma coisa é o orar, né, por alguém, abençoa os missionários, no geral, né? Outra coisa é você enviar um de casa, é você ter um filho seu, você ter um parente, você sente a dor que ele sente, né? Que a gente possa orar dessa forma, né? É verdade. E aqui a gente finaliza esse podcast,
Agradecendo a Deus, primeiramente, né, a Osiel e a Geisa. E eu queria convidar a Geisa para fazer uma oração, finalizando, orando pela obra missionária, orando por este programa, né, que é o Reino Cast, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por ter cedido um tempo na agenda de vocês. Deu uns probleminhas técnicos aqui antes de a gente começar, né, Osiel? Mas deu tudo certo. Graças a do Deus. Senhor Jesus. Glória a Geisa. Deus. Muito obrigada pela participação também, viu? Amém. De estar aqui. Muito grata a Deus por este momento. E agradeço a Lailton e a irmã Raíssa. Amém. E vocês também que estão nos assistindo também. Vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, graças Deus te Santo. dou, Obrigado, Senhor, Te agradecemos. por este momento, Senhor, nós estarmos aqui, Senhor. Ó Jesus, tratando de assunto de missões, que missões estão nos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Jesus, ó Jesus, guardar Jesus, nossos corações, esse desejo ardente, Ó Jesus, de Deus, fazer maravilhoso. missões, Deus querido. Também eu te peço para aqueles que estão assistindo Ô, Pai. agora neste momento, Senhor. Ó Jesus amado, te agradeço, Jesus, também para aqueles missionários que forem enviados, Senhor, que tu venha cuidar de cada um, Senhor. Deus amado, que tu venha, Jesus, abençoar cada um, Jesus, que tu venha suprir, Jesus, os desejos, Jesus, ó, a necessidade de cada um, Deus querido. Te agradeço já por este momento, por essa participação. Amém, Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curte e compartilha. Que Deus abençoe vocês.